Boa noite a todos. Eu, antes de mais, queria agradecer aqui aos meus amigos Leonor e Fernando pelo facto de me terem convidado para vos vir falar um pouco do pouco que eu sei, porque é sempre um prazer nós falarmos daquilo que nos faz bem. E eu começo por dar uma boa notícia aqui ao Fernando, que Deus ouviu as suas preces, porque a Companhia da Arte Espírita Íbris não está parada. Nós estamos a preparar já uma peça, já está praticamente concluída, vamos reiniciar os ensaios brevemente. Então, nós hoje vimos falar da oração. A oração que Jesus ensinou, certa feita, a sogra de Pedro, como tinha sido beneficiada com o milagre, como todos sabemos, Jesus curou a sogra de Pedro, pediu ao genro que intercedesse por eles a Jesus, uma vez que a sua condição financeira não era a melhor. E já que Jesus conseguiu fazer o milagre de a curar de uma doença incurável à data, também poderia fazer com que a sua vida e as suas condições financeiras melhorassem. Todos sabemos que à época de Jesus, os pescadores, aliás, todo o povo vivia em condições miseráveis. E Pedro, que sentia vergonha, quando encontrou uma oportunidade, chegou-se à beira de Jesus e disse: Mestre, por que é que Deus não ouve as nossas preces? E Jesus questionou: O que dizes, Pedro? Como é possível Deus, Pai, bom, misericordioso, não atender às tuas preces? Que pedes tu? O que pedes tu para que Deus não te atenda? E Pedro disse: Mestre, nós gostaríamos em casa de viver em condições mais melhores. Como é que Joana de Cusa tens empregadas, tem servas, e eu que trabalho tanto, não consigo ver a minha vida melhorar? E Jesus disse: Pedro, o que sabes de vida de Joana? Ela tem servas, sim, mas não tem que as educar? O que custa mais, Pedro? Trabalhar na pesca ou educar pessoas? O que custa mais? Então alguém que estava à beira deles pediu a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E foi nesta passagem que nós podemos encontrar todos no livro Boa Nova, talvez o livro da preferência de Chico Xavier, portanto foi a psicografia de Chico Xavier e pelo espírito Humberto Campos, que era poeta. Este livro foi ditado a Chico. Humberto Campos, no plano espiritual, esteve numa escola a aprender, dentre várias coisas, efetivamente a vida de Jesus. O que é que está por trás de todos os ensinamentos? O que é que levou Jesus a ensinar tudo aquilo que nos deixou? O que está por trás? E a passagem do Pai Nosso foi precisamente no decorrer desta conversa. Eu gostaria de vos ler então mais uma breve passagem para podermos falar um pouco sobre a oração. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, recolhei-vos aos vossos aposentos, aos vossos quartos. À época de Jesus, as casas não tinham os compartimentos que nós temos, não eram separadas por sala, cozinha, casa de banho. Aliás, eu recordo-me, na minha infância, de ainda visitar casas, estar em casas que não tinham propriamente casa de banho, tinham uma casa de banho cá fora. E à época de Jesus não havia aposentos. O que é que Jesus queria ter dito com isto? Recolhei-vos aos vossos aposentos. Os nossos aposentos, os nossos quartos,
são nada mais, nada menos do que o nosso íntimo. Em segredo, meditarmos e orarmos com o coração puro para que possamos conversar com o Pai Criador, com a causa primária de todas as coisas. Então a oração deve ser isso. Kardec, num dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, diz-nos que não interessam as palavras. As palavras não interessam. O que importa é o sentimento. E muitas das vezes nós oramos, aliás, falamos uma oração que decoramos, porque Jesus era tão perfeito que conseguiu dar-nos ensinamentos tão profundos com palavras tão simples, como é o caso da oração dominical. São palavras tão simples, fáceis de decorar. O meu filho conseguiu decorar a prece do Pai Nosso antes de fazer 2 anos, portanto já o sabia de cor. Portanto, é tão fácil nós decorarmos e tão difícil de nós a entendermos e aprofundarmos aquilo que nós falamos. O que é que nós nos comprometemos quando nós estamos a orar esta linda oração que Jesus nos ensinou. A oração dominical. O que quer dizer a oração dominical? Dominical significa o quê? Tão lindo. Não, não é a oração de domingo. Parece, mas não é. Dominical tem origem latina, Dominus Domini, e significa Senhor. Então a oração dominical é a oração ao Senhor. E nós vamos falar um pouco dela. Esta oração tem contido praticamente quase todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Ele ensina-nos os nossos deveres para com Deus, os nossos deveres para conosco próprios e os nossos deveres para com o próximo. Então começa por dizer: Pai Nosso. O grande e primeiro ensinamento que Jesus trouxe aos homens. Ele não veio modificar a lei, não veio alterar a lei, veio simplesmente fazer com que ela se cumprisse e que fosse entendida na sua pureza. Porque à época o povo entendia Deus como alguém castigador, um Deus temeroso. Todos temiam a Deus. Então, Jesus vem-nos trazer um conceito de Deus Pai. Deus Pai. Quem de vós, pais, a quem um filho peça pão, lhe dará uma pedra? Quem de nós, pais, não consegue tolerar, compreender, perdoar os filhos e justificar muitas das vezes? Então nós que somos imperfeitos, salvo as devidas exceções que são explicáveis pela lei de causa e efeito, como é óbvio, mas na grande maioria, nós pais amamos os filhos, toleramos, perdoamos e damos oportunidades umas a seguir às outras. Então, Pai, bom, amor, bondade. Eu não gosto muito de dizer que Deus é bom. Eu prefiro dizer que Deus é bondade. Porque quando nós dizemos que Deus é bom, podemos ser levados a identificar Deus como sendo um de nós. Então, Deus é bondade, para generalizarmos. Deus não é justo, Deus é justiça. Deus é amor. E sendo a causa primária de todas as coisas, omnipresente, omnipotente, bondade, justiça, amor, como é que Deus não consegue perdoar-nos e não nos dá as oportunidades necessárias para que nós possamos alcançar o grande objetivo, que é a evolução, que é a perfeição? Então, Deus, Pai e nosso. Se é nosso Pai, é Pai de todos. Então nós temos que começar a entendermos uns aos outros como verdadeiros irmãos. O grande princípio da caridade. Enquanto nós não fomos capazes de observar o outro como nosso irmão, de nos disponibilizarmos como provavelmente nos disponibilizamos a ajudar o nosso irmão de carne, temos que nos começar a entender como irmãos verdadeiros, filhos de Deus. Que estás nos céus. Não é que estás no céu, é que estás nos céus. Quis Jesus com isto dizer que não está num sítio, está em todos os céus, está no universo, está em todo o lado. Há muitas moradas na casa do meu Pai.
as nossas moradas da consciência, não é? O que a nossa consciência nos dita, resultado dos nossos atos, ou estarmos bem com a consciência leve, ou mal com a consciência pesada. E depois todos os mundos habitados, desde os mundos primitivos aos mundos divinos, conforme a nossa evolução de espíritos impuros a espíritos puros. Santificado seja o teu nome. Eu fui analisar esta frase porque a minha mãe era professora e, portanto, sempre tive uma educação mais ou menos rígida ao nível do português, e o meu pai, que não é professor, conseguia ser um bocadinho pior que ela. Então eu fui analisar aqui o tempo verbal do verbo ser. Está no presente do conjuntivo. E o presente do conjuntivo diz-nos que este verbo depende, neste tempo verbal, depende de alguma coisa. Então, para que o nome de Deus seja... Porque eu questionei-me como é que Deus, se é perfeito, se é a perfeição plena, a plenitude, como é que Jesus não disse santificado é o teu nome? Ele não disse santificado é o teu nome, porque ele é santificado. Porque é que ele disse, nos ensinou a dizer santificado seja o teu nome? Porque para que o nome de Deus seja santificado, vai depender de alguma coisa. E vai depender de nós. Somos nós que temos que santificar o nome de Deus, cumprindo ou esforçando-nos por cumprir a sua lei. Lei de amor que abarca uma infinidade de coisas. E venha a nós o teu reino. Pilatos perguntava a Jesus: tu és rei? E Jesus respondia: o meu reino não é deste mundo. Então é o reino do Espírito, a vida futura enquanto Espírito e não propriamente a vida material. Obviamente que a vida na Terra dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As coisas da Terra são necessárias para a nossa evolução. São bens que nos são emprestados por Deus para que nós os possamos utilizar da melhor forma para atingirmos a evolução. Se nós temos que resgatar os nossos erros, também temos que provar que não voltamos a fazer o mesmo. Então a Terra é necessária, as coisas da Terra são necessárias para que nós possamos ser postos à prova, não é? E dizermos, consegui superar esta dificuldade, vamos partir para outra. Então, o reino não é deste mundo, vida futura, a vida espiritual, os bens morais, que também têm que estar em nós, dentro de nós. Venha a nós o teu reino. E seja, lá está outra vez o verbo, não é? Seja feita a tua vontade, mais uma vez no presente do conjuntivo, e para que a vontade de Deus seja feita, tem que depender de nós. E qual é a vontade de Deus? Deus, enquanto Pai, qual é a sua vontade? A vontade de Deus é que nós consigamos ser felizes. E a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena não é. Nós não vamos conseguir amar na plenitude nesta vida. Nesta vida e neste mundo. Nem em todas as vidas que tivermos na Terra enquanto mundo de expiação e provas. Porque se há um mundo de expiação e provas, não é? O mal é necessário. Porquê? Porque nós erramos. Se nós somos espíritos impuros, mas se nós somos espíritos que temos alguma inteligência e livre-arbítrio, nós vamos ter que ser responsáveis pelo uso da nossa liberdade, não é? E, portanto, temos que encontrar as consequências. Mas existe o bem e o mal sofrer, não é? Todos sabemos que nós podemos sofrer com dor e sofrer por amor, que também implica sacrifício. Não é? E, portanto, nós não vamos conseguir amar na plenitude. Existe o amor maternal, paternal, filial, fraternal, conjugal, uma série de tipos de amor, e nós estamos na Terra para experimentar os vários tipos de amor. Por isso é que umas vezes vimos enquanto marido e mulher, numa próxima existência podemos vir enquanto mãe e filho, para experimentarmos um outro
tipo de amor, como irmãos, como amigos. Então nós vamos experienciando os vários tipos de amor para conseguirmos, na perfeição, amar na sua plenitude. E o que é necessário para nós amarmos? Uma pessoa que só costuma gritar, que só consegue conversar aos gritos, para que comece a amar, basta ficar calado 2 minutos. Pelo menos durante 2 minutos vais experienciar não fazer o mal. Ou não fazer errado. Para quem não consegue sorrir, muitas das vezes, chegar e dizer um bom dia, olá, como estás, é um começo. Então nós, a evolução não dá saltos, nós não conseguimos ser imperfeitos e passar a ser perfeitos de um dia para o outro, mas temos que começar a caminhar. E não adianta estarmos sempre a justificar-nos com as nossas imperfeições. Eu sei, nós devíamos, mas nós ainda não somos Jesus, nós ainda somos tão atrasados. Isso é desculpa. É desculpa. Nós devíamos perceber que se Jesus, guia e modelo, portanto é nosso guia, mas também é nosso modelo. Se é nosso modelo, enquanto modelo nós temos que o seguir. E portanto, se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Mas para conseguir temos que começar a fazer agora. A fazer a vontade de Deus agora. Assim na terra, como no céu. Reparem que aqui Jesus já não disse nos céus. Já disse no céu. Fazer a vontade dele enquanto estamos na terra, no plano material e no plano espiritual. E agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cá está o pão de Pedro, não é? O pão de Pedro. Os bens materiais. A lei do trabalho. Claro, que nós temos que trabalhar para o pão de cada dia. Hoje. Não é a ganância de juntar. Existem pessoas que passam a vida a juntar para deixar aos filhos. Compartilhar e repartir com os irmãos e com quem necessita é tão difícil. Então o pão material, mas também o pão espiritual. Amar a Deus, a vontade, a primeira lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós amamo-nos. Não é como ao leite matinal, mas nós amamo-nos. Não. Se nós nos amássemos, fazíamos diferente. Porque nós sabemos que aquilo que fazemos de errado nos faz mal. Moral ou materialmente, nós sabemos que nos faz mal. Se não fazemos diferente, nós não nos amamos. Então nós temos que nos começar a amar. E começar a amarmos-nos é começar a mudar. Começar a mudar. Para depois, com a mudança, podermos amar ao nosso próximo, amando também a Deus. Então, a vontade, os bens morais, o amor, a lei de amor. A caridade, que é o amor em movimento, que não passa só por dar uma esmola, não passa. Há também a caridade da língua, que é muito importante, não é? Nós temos por hábito criticar o outro, falar da vida do outro, cortar na casaca do outro, invejar as coisas do outro. Enfim, uma série de coisas que são vícios morais que nós temos e que também temos que começar por mudar. E agora a parte que eu gosto mais do Pai Nosso. E depois eu vou contar uma história muito interessante que se passou com o meu filho aqui há uns dias atrás. É a parte que nós dizemos mais depressa, não é? Principalmente quando se trata assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas. Primeira alteração. Nós dizemos perdoa as nossas ofensas. Não dizemos perdoa as nossas dívidas. Porque ofensa é uma dívida, mas não são todas. Não é? Não são todas as dívidas, é apenas uma. Jesus aqui vai nos comprometer. Quando Ele nos ensina a que nós digamos, perdoa as minhas dívidas. Ele está-nos a comprometer. Porque quando eu digo isto, eu estou a assumir que tenho dívidas.
Estou a assumir. Então eu estou-me a comprometer. Se eu estou a assumir que eu tenho dívidas, eu tenho que compreender que os outros também têm dívidas. Fazer aquilo que eu gostaria que me fizessem, que me perdoassem. O problema é quando se trata dos erros dos outros, é uma desgraça, não é? É porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque aquele outro e aquele outro. Quando somos nós a fazer exatamente o mesmo erro, mas eu fiz, mas há sempre alguma coisa que justifica aquilo que nós fazemos. E se nós conhecemos a verdade, temos mais responsabilidade. Aquele que não a conhece, apesar de poder cometer o mesmo erro que eu que conheço e que sei que não devo fazer, sou mais responsável. Sou muito mais responsável. Então, se eu estou a assumir que tenho dívidas, tenho que compreender que os outros também têm. Então, daí a indulgência, não é? O não olharmos para o argueiro no olho do vizinho, em vez de repararmos na trave que temos no nosso olho. Há uns anos atrás, no Encontro de Jovens em Águeda, eu ouvi o Raul Teixeira falar da perfeição divina. E ele dizia-nos que Deus é tão perfeito e foi-nos falar da nossa postura ao andar. Aliás, o nosso organismo é perfeitíssimo, funciona maravilhosamente. O nosso organismo tem a capacidade de autocura. Nós é que não fazemos aquilo que devemos. Se nós não atentássemos contra nós próprios, não precisávamos de medicamento algum. Porque o nosso organismo consegue curar-se a si próprio. E o poder do pensamento, o poder mental, tem muita influência nisso. Então, Raul Teixeira falava, que eu achei interessantíssimo. Já pensaram porque é que nós andamos, não é? Colocamos uma perna à frente e o braço contrário à frente. Nós andamos assim, certo? Se nós andássemos com o mesmo braço, desequilibrávamos com 2 braços. Se nós não andássemos da forma como andamos, nós caíamos. Isto é o nosso equilíbrio. Agora, o nosso equilíbrio moral, ele fez uma comparação. Porquê é que nós andamos assim? Não é? Normalmente vai um braço atrás e outro à frente, não propriamente com esta. Porquê? Porque nós temos que ajudar quem vai atrás de nós e ser ajudados por quem está à nossa frente. Quer dizer que nós não somos perfeitos e que há quem seja mais perfeito do que nós. E que há quem venha atrás de nós que também precisa da nossa ajuda, não da nossa crítica. Não da nossa crítica. E por falar em crítica, eu normalmente, quando faço Evangelho no lar, deixo as explicações morais para o meu marido. Porque o meu filho mais velho tem um espírito de observação muito grande. Tudo o que aprende, ele tenta ver exemplificado em nós. E quando não vê, lá está ele a chamar a atenção. Então é muito melhor ser o meu marido, porque assim ele chama a atenção ao meu marido e não me chama a atenção a mim. Então nós ensinamos muitas vezes que nós não devemos pensar mal do outro, que não devemos chamar nomes ao outro, que ele deve tratar bem os coleguinhas, apesar de lhe poderem fazer mal, enfim, que deve perdoar e que quando não consegue perdoar e quando faz alguma coisa contra alguém porque esse alguém lhe fez mal, que deve pensar depois logo a seguir bem, pensar em Jesus para pedir ajuda e tal e tal. Então, aqui há uns tempos atrás, o meu marido foi levá-lo ao treino de futebol e estava já atrasado. E antes de chegar ao local do treino, passa um carro, mete-se na frente dele, quase que sem avisar. O meu marido, como bom espírita que é, falou logo bem, pediu a Deus e tal, ajuda, não. Seu cabeçudo, e isto e aquilo e aquilo outro. E o meu filho, pai, diz Diogo, tu por acaso não estás a tratar mal do senhor? Precisas de o chamar de cabeçudo, pai. Tu não podias dizer, por favor, sai da frente. E o pai, quer dizer, não é? Fez-se luz naquela cabeça, porque ele faz constantemente, nem esquece que é espírita muitas vezes, e o filho, e depois lá lhe esteve a explicar, pois é, o papai ensina-te do pensamento, disto e tal e tal.
Pronto, papá, então agora vamos fazer como tu me ensinas. E o meu marido teve que fazer uma prece no carro pelo Senhor. Portanto, vejam aquilo que a responsabilidade que nós temos, não é? Se as lições que Jesus nos deixou hoje em dia são lembradas, é precisamente por causa do exemplo. Então nós erramos, mas também temos que tolerar os erros dos outros. E errar é humano. Errar é humano, faz parte. O grande problema é nós mantermos-nos no mesmo erro. Errarmos sempre. E estamos a cometer o mesmo erro. E por falar em erros, eu tenho uma outra filha, que já não tem nada a ver com o mais velho. Então, muito preguiçosa, não gosta nada do trabalho. Está bem, tem 4 anos, é muito pequenina, mas, de qualquer das maneiras, é de pequenino que se torce o pepino. E ela não conseguia, com 3 anos e tal, não conseguia pegar num lápis. Eu achava que na escola não estavam a trabalhá-la da melhor forma e muitas das vezes tentava, aos fins de semana, no meu tempo livre, começar a treiná-la a pegar no lápis. Ana Teresa, vamos trabalhar, filha. Vamos lá pegar no lápis. Oh, mãe, eu sou uma criança, mãe. Eu ainda não tenho idade para trabalhar. Primeiro vamos brincar e depois eu vou trabalhar. Está bem? Não, filha. Primeiro trabalho, depois a seguir vais brincar. E ela, como sabe, que eu sou uma boa espírita, tenho pouca paciência, não tenho paciência nenhuma, começou-me a testar, leva-me sempre ao limite das minhas forças. E eu comecei a reparar que ela já conseguia pegar no lápis, mas estava a fazer mal. Portanto, ela sabia, mas estava a fazer mal para eu perder a paciência, para ela poder ir brincar. E perdi, não é? Como ela sabe, que eu sou boa espírito, eu lá perdi a minha paciência. Eu não tenho. Estou cansada. Vai lá brincar, rapariga, que eu já não te consigo aturar. E o outro, do outro lado, oh mãe, tu não percebes. Deixa estar que eu vou ensinar a mana a pegar num lápis. Pronto, vai lá ensinar. E eu ia aos meus afazeres e de repente ele começou, olha Ana Teresa, tu podes pegar num lápis de várias formas. E eu assim, pera, deixa-me cá ver quais são as várias formas que eu ainda não sei como é que se pega num lápis. Podes pegar assim, podes pegar assim. Ó Diogo, tu não estás a ver que estás a ensinar a tua irmã mal? Estás a ensinar mal, como é que ela vai aprender? Mãe, tu não sabes nada. Primeiro, ela tem que saber que assim está mal. Se ela não souber que da forma como ela pega está errado, ela não vai nunca aprender a fazer bem. E é verdade, não é? Os erros servem para que nós possamos aprender com eles e fazer diferente. Vai e não voltes a pecar. Alguém te condenou, dizia Jesus a Madalena. Eu também não. Vai e não voltes a pecar. E nesta passagem, que nós também podemos encontrar na Boa Nova, depois de Jesus ter dito isto a Maria Madalena, João, que se encontrava ao pé, disse-lhe, Mestre, como é que vamos perdoar? Como é que tu perdoas a uma meretriz? Está na lei dos 10 mandamentos, não é? Não cobiçar a mulher, não cobiçar o marido do próximo. Como é que tu perdoas se essa é a lei de Deus? E Jesus diz-lhe, que sabes tu, Pedro? Que sabes tu, João, da vida desta mulher? O que sabes tu do que a levou a esta situação? Não achas que o fato dela chegar a casa só, sem ninguém que a ame, com todos a tirarem-lhe pedras, não achas que é sofrimento suficiente? De que adianta a crítica? O que é que nós vamos resolver quando criticamos quem erra? O erro está feito. Vamos melhorar? Vamos fazer com que não tenha acontecido nada? Vamos ajudar a pessoa com a crítica? Se nós quiséssemos mudar a vida das outras pessoas antes de mudar a nossa, com o auxílio, com a oração, não é? Com o conselho, o problema é que nós não queremos mudar os outros com o amor. Nós esquecemos-nos muitas vezes e puxamos das pedras das nossas algibeiras para atirarmos. Então,
o pensamento, não cometer o mal por pensamentos, palavras e obras. O pensamento faz mal. E a nossa crítica também prejudica quem erra. E não vai ajudar em nada. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só é tentado quem tem vícios. Quem não tem vícios, não tem tentações. O vício é precisamente, a tentação é precisamente uma prova, não é? Deus coloca-nos à prova para não cometermos os erros que temos tendências para. Se a mim neste momento me vierem convidar para ir beber uns copos, eu não vou. Aliás, até posso ir, mas torno-me uma companhia muito chata. Porque eu também me esqueço e tiro as minhas pedrinhas da algibeira e estou sempre, não é, a criticar. Então torno-me uma companhia muito má, não é? E, portanto, a pessoa pode me convidar, eu vou à primeira, à segunda já não me convida. Se eu estiver sentada num café, vamos imaginar, eu acabo estou a tentar deixar de fumar. A Leonor está comigo e nunca fumou. Se vier o Fernando, não é, e tirar um cigarrinho do maço de tabaco, que ele não fuma também, mas é um exemplo, atenção, a mim vai-me apetecer o quê? Fumar. A Leonor não lhe apetece porque ela nunca fumou. Certo? E, portanto, as tentações são mesmo isto, são uma prova. E nós temos que estar na terra perante as tentações para ultrapassarmos. E, portanto, o que é preciso para alcançar o reino de Deus? Perguntava Nicodemos a Jesus. Se não nascer de novo, pela carne e pelo Espírito. Então, nós vamos nascer pela carne, porque a vida começa numa bolsa de água, a vida na Terra começou na água, a primeira célula viva começou, a ameba, começou na água. E, portanto, nascer de novo no corpo, tomar conta de um novo corpo. Não vamos pensar que é o batismo. Porque então, antes de João Batista, se não existir reencarnação, todos os espíritos que estiveram na Terra antes de João Batista, neste momento, estão no inferno. Precisam da reencarnação para pelo menos se batizarem, para poderem ir para o reino dos céus. E, portanto, até aí nós conseguimos falar da existência das vidas sucessivas. E, portanto, nascer na carne para nos podermos renovar em espírito e caminhar rumo à evolução. Então, como é que nós nos livramos do mal? Pelas nossas atitudes, pela nossa mudança, com a oração. Orai e vigiai, dizia Jesus. Não é? Orar, pensamento, uma forma de nós nos conectarmos com Deus para conseguirmos a proteção, para que possamos cumprir com os nossos compromissos, não é? E eu vou deixar de criticar. E de repente lá vem alguém, opá, sabias daquela, sabes da última e tal. E pronto. Se nós não estivermos firmes nos nossos propósitos, nós não vamos conseguir. A oração é muito importante para atrair quem faz diferente de nós. A espiritualidade superior, a proteção. E vigiar, não é? Analisarmos-nos, conhece-te a ti próprio, dizia Sócrates. Analisarmos-nos a nós próprios, analisarmos o nosso dia-a-dia, para nos darmos conta do erro, para no dia seguinte fazermos de maneira diferente. Não é? Orar e vigiar para podermos começar a nossa modificação. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Chegou ao fim, graças a Deus. Amém. O que é que quer dizer amém? Que assim seja. Seja. Lá está o verbo não é? Presente do conjuntivo. Seja. Então nós estamos a concordar com tudo aquilo que acabámos de falar aqui. Estamos a concordar. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Fazemos.
Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Como começa o nosso dia de manhã? Como começa? Na maior parte das vezes, nas desavenças com quem vive connosco, aos gritos, aos berros com os filhos, porque nunca mais se despacham, porque estamos atrasados. Como começa o nosso dia? Com uma prece. Começa com uma prece o nosso dia. Como é que acaba o nosso dia? Agradecemos o dia que tivemos. Ao acordar, pedimos ajuda para as tarefas do dia a dia. Pedimos. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Amamo-nos a nós. Amamos o próximo. Fazemos a vontade de Deus. Perdoamos os nossos inimigos. Chico Xavier dizia: perdoar os amigos é uma prova de amizade. Os inimigos é reconhecer que temos e que precisamos de ser perdoados. Fazemos isso. Não é propriamente darmos... Quando Jesus falava no dar a outra face, não foi tomado ao pé da letra. Não é, nós não temos que tomar. Batem-me e eu assim, pronto, toma lá, bate aqui deste lado. Não é isso. E eu vou dar um exemplo tão perfeito e que se passou aqui em Coimbra, num encontro de jovens, cujo tema foi Amor, o Dom Consolador. Foi a primeira casa espírita que teve a coragem, e que até hoje nenhum jovem da minha época se esquece daquele encontro, e que teve a coragem de nos colocar na prática. Até então, nós costumávamos estar fechados dentro de 4 paredes, a discutir um tema, trabalhar um tema nas mais variadas formas, mas não saímos do sítio. E nesse ano, em Coimbra, nós falámos de teoria na parte da manhã. E na parte da tarde, fomos trabalhar. Não é? Fomos trabalhar, uns foram para o hospital, outros foram para a floresta limpar as matas, que também é caridade, não é? Nós temos que zelar por aquilo que Deus nos dá. Outros foram para orfanatos e eu fui para a casa dos pobres, em Coimbra. E, portanto, como eu gosto muito do bailarico, tomei conta daquela malta toda, pus os velhotes todos a dançar o apito ao comboio. Foi uma maravilha. E, de repente, vi uma senhora sentada, muito triste e com um olhar não propriamente choroso. Ela estava triste, mas estava enraivecida. E eu, que sou muito corajosa, não é? Fui lá, venha dançar connosco e tal. Eu não sei se vocês conhecem-me, não é? Eu levei uma estalada. Estão a ver, eu levei uma estalada, não estão? Qual é que seria a minha reação normal se não tivesse possuída por um espírito superior? Porque quem estava comigo disse assim, não acredito, tu devias estar possuída desta vez por um espírito superior. Pois devia, então estava a fazer o bem, não é? Tinha que estar acompanhada, porque se eu não tivesse acompanhada, meus amigos, aquela senhora hoje, se calhar não estava ali. Mas levei uma estalada e por norma nós reagimos no imediato, sem pensar. Como eu estava muito bem acompanhada, reagi, mas dei um beijo na mão que me bateu. Dei um beijo na mão, precisamente na mão que me bateu. Foi o suficiente para a senhora entrar em pranto, tranquilizar, segurar na minha mão e contar-me a vida toda. Eu já não fui dançar mais, mas consegui perceber o porquê daquela reação. Uma vida tão sofrida, uma solidão tão grande, e eu consegui perceber. Então, nós não temos que julgar ninguém, porque não sabemos o que está por trás. Aliás, muitas das vezes, nós temos atitudes que são resultado de problemas gravíssimos, não é? Às vezes nós chegamos a casa, vimos tão cansados do trabalho e irritados, alguma coisa nos irritou, e coitado de quem está à nossa espera em casa. Não é? Portanto, nós não temos que julgar. Não é darmos a outra face, é nós pagarmos o mal
com o bem. Pelo menos lá está a oração por quem nos faz mal, a oração no imediato a nós termos emitido um mau pensamento por essa pessoa, não é? E, portanto, pagar o mal com o bem e que assim seja. Eu cheguei ao fim da minha palestra, mas antes de terminar, eu ia pedir que apagássemos as luzes. E que fechássemos os olhos, está bem? Por favor, não vale fazer batota, fechar os olhinhos e vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, não precisam, deixem-me, na terra e no cosmo imenso, que guias os passos meus e sabes tudo o que penso. Santificado seja teu nome, na terra e no grande além. Mesmo se a dor nos consome e nos falta amor de mãe, venha a nós o reino teu, lugar de felicidade que Jesus nos prometeu e onde mora a bondade. Seja feita a tua vontade, que nos criou pequeninos, desde os mundos sem idade até aos mundos divinos. Na terra como no céu, em todos os mundos vastos, tua bondade nos deu frutos, searas, verdes pastos. O pão nosso de cada dia, alimento e evangelho, dá-nos hoje para a alegria da criança e do velho. Perdoa as nossas dívidas, algumas de alta traição, que ao longo de 1000 vidas contraímos sem razão. Assim como perdoamos de alma e de coração a nossos devedores os danos, causa de tanta aflição. Não nos deixeis cair em tentação, que a vontade sem firmeza se escuta a voz da razão, mais escuta a da incerteza. Livra-nos do mal, Senhor, porque em sã consciência nossas reservas de amor continuam em falência. Porque teu é o reino, o poder e a glória, eternamente. Curva-nos ao teu saber e ao amor omnipresente. Assim seja, na eternidade, ontem, hoje e no futuro, que amor de Pai é seguro. E Deus, o Pai, responde: Filho meu, que estás na terra preocupado, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e pronuncio-o abençoando-te, porque te amo. Não estás sozinho, porque eu habito dentro de ti. Juntos construiremos este reino, do qual serás meu herdeiro. Desejo sempre que faças a minha vontade, porque a minha vontade é que sejas feliz. Quero que saibas que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que o compartilhes sempre com o teu próximo. Perdoo sempre todas as tuas dívidas, antes mesmo que as cometas, ainda sabendo que as farás. Por isso te peço que faças o mesmo aos teus devedores. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segura bem na minha mão. Confia em mim e eu libertar-te-ei do mal. Recorda e nunca te esqueças. Eu amo-te desde o início dos teus dias e amar-te-ei sempre
porque sou teu Pai.